Selo de Deus. O que será que é? Será que é alguma coisa literal? Será que é algo simbólico? Em quem que vai ser colocado esse selo? O que a gente precisa saber? Tudo isso nós vamos ver no vídeo de hoje. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, a gente tem um bom panorama do que seria esse selo. Diz assim: depois disso, a partir do versículo 1, depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Primeiramente, a gente precisa entender o que é um selo, principalmente no contexto que esse trecho aqui da Bíblia foi escrito. Um selo naquela época é como se fosse a nossa assinatura hoje. Então, quando alguém precisava autenticar um documento, quando precisava mostrar que determinado objeto tinha a posse do dono do selo, ou quando não queriam que algum objeto fosse violado, a gente tem na Bíblia os exemplos de livros, de túmulos, então colocavam um selo sobre esse objeto. E nós temos um texto lá em Ezequiel que ele reflete um pouco o que está sendo dito aqui em Apocalipse. Lá em Ezequiel 9, versículo 4, fala: ele disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade, matem sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Aqui no Apocalipse, a gente vê esse contexto dos anjos segurando os 4 ventos. Então, as últimas calamidades que vão cair sobre a terra antes da volta de Jesus não vão cair sobre aqueles que estiverem selados, né? Então, esse selo é um selo para indicar aqueles que não vão sofrer essas calamidades. Mas, o que seria esse selo? Um pouco mais para frente, lá em Apocalipse 14, no versículo 1, traz mais alguns detalhes importantes. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Nós vimos também lá em Apocalipse 7, que falava sobre os 144.000 que eram selados na testa. E aqui fala que eles traziam na testa o nome dele, o nome do Cordeiro, e o nome de seu pai. Agora, trazendo para o contexto, né, de um selo, então esse selo, ele mostra que essas pessoas que foram seladas, elas pertencem a Deus, elas têm a aprovação de Deus e que elas carregam o caráter de Deus. Então elas refletem a imagem de Jesus através do caráter dela. E nós sabemos que a lei de Deus, ela é a expressão do caráter de Deus. Em Apocalipse, inclusive 14:12, diz: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Quando nós olhamos na lei de Deus e procuramos algum mandamento que contenha as características principais do selo, que seria o nome de quem é o possuidor desse selo, o cargo e a jurisdição, a gente encontra essas características no 4º mandamento, que é o mandamento do sábado. Aqui no versículo 8 em diante diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Se a gente pensar então, aplicar o nome, seria o Senhor, teu Deus, é o dono desse selo, né? O cargo, ele é o criador de todas as coisas. E a jurisdição, os céus, a terra, o mar, tudo que neles existe. Ou seja, toda a criação, todo o universo é a jurisdição do nosso Deus.
Então o sábado, ele contém todas as características e o sábado é o selo de Deus. Muitas pessoas deixaram de guardar o sábado, né, por acreditarem que ele foi mudado, que ele foi abolido na cruz, ou que passou a ser o domingo por conta da ressurreição. Mas a Bíblia, ela não menciona isso nenhuma vez, eu já até fiz vídeo sobre isso. A Bíblia, ela mostra que os discípulos guardaram o sábado, que Jesus guardava o sábado e que nós devemos seguir o exemplo dele também. Porque até mesmo lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus fala, lá no versículo 17, ele fala: não pensem que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. E também, quando a gente olha para as 3 mensagens angélicas, lá em Apocalipse 14, versículo 7, fala: ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. A gente até consegue relacionar em Êxodo 20, né? Quando fala da criação de Deus, né? E o sábado, ele é um convite para que nós nos voltemos para Deus, para o nosso Criador, adoremos e santifiquemos esse dia. É isso, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.